Hoje vamos colocar 60 dos personagens mais icônicos da Sony Pictures Animation uns contra os outros para ver quem venceria este jogo do Lula. Olivia Octavius, Red Leonard, Kate Mitchell, Rick Mitchell, Paul, Rumi, Zoe, Mira, Bobby, Jenu, Dean, Longzhu, Vivo e Gabi. Estas são as regras do jogo do Lula. Primeiro, sem aliados ou ajudantes externos. 2. Nenhuma arma externa, com a única exceção de qualquer equipamento necessário para sobreviver. Número 3. Sem magia. Habilidades naturais são permitidas. O primeiro jogo é batatinha frita 1, 2, 3. Avancem quando ela gritar verde e parem ao ouvir vermelho. Se houver movimento após isso, você será eliminado. Velocidade, compostura e habilidade atlética são as principais qualidades nesta rodada. Rumi, Zoe e Mira são as claras vencedoras. Realizar shows longos exige resistência, além de enfrentarem demônios diariamente. Encarar o perigo é algo normal para elas. Bob pode não ser um vencedor tão óbvio, mas ele é calmo o suficiente para lidar com centenas de fãs gritando sem desmoronar completamente. Ele desmorona parcialmente, por isso Paul sobrevive nesta rodada. Paul é uma inteligência artificial desprezada criada para servir à humanidade, e antes de ser chamada de obsoleta por seu criador, ela parecia satisfeita com esse papel. Ela se juntaria a Bob para ajudá-lo com o estresse e suas garotas, oferta que ele aceitaria. Longzhu deu uma carona rápida para Dean até a linha de chegada, facilitando a passagem dos dois por essa fase. Alguns jogadores preferem seguir seu próprio ritmo. Entra em cena a notoriamente irritante Gabi, que basicamente vive para atrapalhar as pessoas ao seu redor. É compreensível, pois ela é uma criança enfrentando as dificuldades do luto. Mas não conseguimos vê-la levando esse jogo a sério. E apesar dos avisos do Vivo, ela insistiria em testar os limites da fase da luz vermelha, resultando em sua eliminação logo de cara. Jogadora, você foi eliminada. Jogadores com pouca compostura também estão em uma situação bem complicada aqui. Bem, acho que todos estão, mas os dois neurônios de Hélio estavam sempre brigando por domínio mesmo em circunstâncias normais. Como servo, ele sabia exatamente o que aquele tiro significava. Mesmo que ele milagrosamente conseguisse ficar calmo, Shaw sem dúvida teria aproveitado a oportunidade para sabotá-lo e finalmente se vingar. Seguindo nessa linha, o próximo a sair é Johnny. Como Elliot, ele é ingênuo, mas não esquece que tem uma família para proteger. Enquanto Mavis protegeria Dennis do perigo, Johnny correria impulsivamente para protegê-los, selando seu destino nesse processo. Sr. Winnie, Flint Lockwood e Arthur Natal estariam surtando mais que os demais participantes. Então eles definitivamente estão fora também. Jogador eliminado. Apesar das adversidades superadas, eles costumam lidar com problemas de forma menos controlada que a maioria. O mesmo serve para Rei Leonardo e Pedro Coelho, ambos meio bobos e despreocupados demais. O último a sair nessa rodada é Bolhudo, cuja física de gelatina foi demais para os sensores de movimento. Mas é para o melhor. Achamos esses jogos da Lula interessantes, mas como o Bolhudo tem sabedoria e poder infinitos, ele acabaria invalidando a competição. 51 de 60 jogadores seguem. Próximo jogo, Colmeia. Jogadores recortam seus biscoitos. Quem quebrar ou não terminar a tempo é eliminado. Paciência, firmeza, destreza, criatividade e improvisação são essenciais aqui. Enquanto lamenta a perda do próprio filho, Tim ainda conseguiria vencer essa rodada graças à sua experiência pescando para alimentar uma cidade inteira. Pescar exige muita concentração e mãos firmes, e como Tim tem essas qualidades de sobra, ele seria um dos primeiros a terminar, provavelmente usando o tempo extra para ajudar outros jogadores que possam precisar. Hunter X acerta novamente. Eles usam armas com precisão, fazem maquiagem e lutam contra demônios, então esse jogo seria fácil para eles. As habilidades de marcenaria de Rick Mitchell o tornam um ótimo concorrente, mas ele provavelmente esculpiria o biscoito da Kate para ela. Big Z e Cody Maverick também aprenderam a fazer suas pranchas, então achamos que estão seguros por enquanto. E Cody estaria disposto a ajudar o Frango Joe, que provavelmente já está chapado de alguma forma.
Inventores como Chester V, Gargamel, O Mancha e Olivia Otávios também se destacam por suas habilidades únicas. E não podemos esquecer das garras, que gostamos de chamar de cortadores de biscoito da natureza, o que significa que Azrael, Bug e Genu já garantiram essa. Embora seja o pássaro raivoso principal, Red só tem compostura para passar por esta rodada. O mesmo não vale para a Rainha Vitória, que se irrita quando as coisas fogem do seu controle. E o próximo perdedor desta rodada é Tank Evans. Jogadora eliminada. Esculpir um biscoito seria fácil para uma lenda como ele, ou era o que dizia a si mesmo. Eu adoro ser o centro das atenções, porque é realmente onde eu deveria estar. Na verdade, sua pressa em competir e terminar antes dos outros jogadores acabaria causando sua ruína rapidamente. E o último a ir é Ian, o Servo Joe Swanson. Para aqueles que não estão por dentro do importante universo de temporada de caça, Ian é um cara bem forte, mas também tem um certo ego, e com Elliot fora, ele pode aproveitar a oportunidade para tentar conquistar a Gazelle na ausência dele. Ele tentaria mostrar como é fácil esculpir uma forma no biscoito, mas seus cascos, em vez de mãos, dificultam isso. Restam 48 jogadores. Próximo jogo, pentatlo de 6 pernas. Seguem as regras. Os jogadores formarão grupos de 5, amarrarão as pernas e se moverão juntos pela pista. A cada 10 metros, um jogador participa de um mini-jogo até concluí-lo, com todos jogando uma vez. O objetivo é terminar todos os jogos no tempo, repetindo até concluir cada um. Aqui estão os mini-jogos. Diak, jogue papel no chão para virar outro. Pedra voadora, arremesse uma pedra pequena para derrubar outra. Gonji, semelhante aos 5 Marias coreano, além de peão e jegue. Chute um jegue no ar 5 vezes seguidas, como na piteca. Equilíbrio, compostura e habilidade são essenciais neste jogo. O mais importante é o trabalho em equipe e saber montar um bom time. Este será o momento nos jogos em que alianças e equipes começam a ser formadas. Agora vamos ver quem ficou de fora da seleção dos times. Para responder a essa pergunta, precisamos pensar em alguns dos jogadores que se juntaram imediatamente. Zoe, Mira e Rumi claramente se uniriam, então Bob e Paul foram escolhidos em seguida. Exceto que Rumi queria dar uma vaga ao JNU, que parecia arrependido. Enquanto Bob e Zoe hesitavam em se despedir de Paul, Mira destacou que Paul é apenas um... não vamos falar essa palavra com C, mas ela é só um app e nem poderia jogar os jogos. Outros perdedores da rodada, Papai Smurf e Smurf. Ed, jogador, você foi eliminado. Somos apenas pequenos demais para sermos particularmente úteis neste jogo, ou pelo menos pequenos demais para sermos a primeira escolha de alguém. Quanto às outras equipes, porém, a maioria delas está perfeitamente segura nesta rodada. A equipe do Aranhaverso com certeza vai ficar unida, assim como os vilões da mesma série. No entanto, essa última equipe ainda precisaria de mais um integrante, posição que o sádico Bella preencheria com prazer, já que ele queimou sua ponte com Vlad. Sobre os personagens de Hotel Transilvânia, Drac, Mavis, Dennis, Van Helsing e Erika estão seguros por enquanto. No fim, a família segue unida. Essa certeza leva Bug e Gazela à próxima fase, com Bug decidido a cuidar da família do melhor amigo. A equipe menos capaz entre todas pertence a Gargamel e Israel, já que Gargamel foi o mais exigente do grupo na escolha dos companheiros de equipe. Por isso ela ficou com alguns remanescentes, como Fifi, Vivo e Vermelho. Felizmente, esses animais semi-sencientes mostraram-se mais capazes do que todos esperavam. Parece que o arqui-inimigo dos Smurfs avançou para a próxima fase contra todas as expectativas. Restam 45 jogadores. O próximo jogo é Mingle. Aqui estão as regras. Os jogadores ficarão em uma plataforma giratória no centro de uma grande sala circular. Um número será anunciado em breve. Agora, os jogadores terão 30 segundos para formar grupos desse tamanho e garantir seu espaço. Jogadores que não acharem uma sala com o número correto de pessoas serão eliminados. Velocidade, compostura e impiedade são essenciais nesta rodada. Quais personagens conseguiriam garantir uma sala para si mesmos e quais realmente fariam o necessário para isso? Nem precisa dizer que todas as variantes do Aranhaverso passariam dessa rodada. Todos têm velocidade, agilidade e sentidos aguçados. Mas os vilões, cientes da ameaça, não os deixariam passar tão fácil. Por isso, achamos que Pedro e Porco-Aranha perdem por pouco neste round. Jogadora, você foi eliminada. Ao prever que seriam separados, Gwen fez com que os Homens-Aranha mais velhos priorizassem proteger os mais jovens, confiando neles para defender o mundo do mal. Unidos contra os vilões, eles impediram que Bella e Olivia Otávios avançassem. Então, pelo menos heróis e vilões foram derrotados igualmente, certo? Bem, surpreendentemente não.
O gatuno era o tio Aaron do Miles, e no primeiro filme desafiou ordens e arriscou a vida para proteger o sobrinho. Então não temos motivo para acreditar que ele de repente decidiria não fazer isso nesse cenário. Quando Miles desistiu da vitória fácil para ajudar o Vivo, que se machucou, Eren também abriu mão de ganhar para levá-los a um local seguro, permitindo que perdesse o jogo por escolha própria. Vlad Drácula, Abraham Van Helsing e até Drac têm gerações mais jovens para proteger no jogo. Embora nenhum deles seja exatamente um exemplo de moralidade, eles amam suas famílias e priorizariam garantir que elas possam seguir em frente e viver vidas semi-felizes em vez de salvar a si mesmos. Além disso, 2 deles são literalmente vampiros, então a execução provavelmente seria mais como um leve incômodo para eles. Cody ficou com o Frango Joe até agora, e como o Joe vive no mundo da lua, provavelmente terá que mantê-lo na realidade durante toda a rodada. Felizmente, o Big Z ajudou sem pensar na própria segurança. Quando Cody quase se sacrificou para dar ao Frango Joe um lugar no quarto do Big Z, Z usou uma carta reversa do Uno e permitiu que ambos seguissem no surf. Sabe, depois que eles terminarem todos os jogos mortais. Enquanto Miles salvou o Vivo, Red e Fifi não tiveram a mesma sorte e perderam no caos. Ainda mais azarado foi Shaw, que planejava tirar Gazelle do quarto com Bug no último instante. Nem preciso dizer que isso foi uma atitude muito estúpida da parte dele, já que Shaw provavelmente não venceria Gazelle em uma briga de socos, muito menos Bug. Outra perda menos simpática é Chester V, eliminado. É implacável o bastante para intimidar, mas não tem força física para isso. E a última eliminação da rodada veio de Hunter X. Durante essas 2 rodadas, enquanto Rumi e Mira se separaram dos outros, eles disseram para GNU garantir uma sala com um jogador forte. Sendo um demônio, Zoe e Bob juntos no quarto? Quando o tempo quase acabou e as portas se fecharam, GNU tomou uma decisão desprezível. Ele tirou Bob do quarto de Zoe, causando sua eliminação e a fúria de Hunter X. De qualquer forma, estamos quase na metade do caminho, o que significa que é hora de recapitular os competidores que ainda estão na disputa. Bug, Gazella, Cody Maverick, Frango Joe, Tim Lockwood, Sam Sparks, Earl, Steve Klaus, Capitão Pirata, Mavis, Dennis, Frank, Murray, Wayne, Erika, Gargamel, Azriel, Miles Morales, Gwen Aranha, Aranha Noir, Rei do Crime, o Mancha, Kate, Rick Mitchell, Rumi, Mira, Zoe, Genu, Jin, Longzhu e Vivo. Restam 31 jogadores. Parabéns a todos que chegaram até aqui. É hora do próximo jogo. Esconde-esconde. Os jogadores serão divididos em 2 equipes, os escondidos azul e os buscadores vermelho. Buscadores ganharão uma faca e devem eliminar ao menos um escondido dentro do tempo limite. Os escondidos ganharão uma de 3 chaves, acessando várias portas e esconderijos na arena. Devem achar uma saída com 3 chaves antes do tempo acabar ou sobreviver por 30 minutos. Neste jogo, os papéis são sorteados e os jogadores têm alguns minutos para trocar entre si, se quiserem. Mas apenas se 2 jogadores concordarem. Veja como achamos que as equipes ficariam. Os escondidos incluem Gazella, Frango Joe, Sam, Steve Garras, Dennis, Murray, Israel, Miles, Gwen Aranha, Mancha, Kate, Rick, Rumi, Zoe, Jin e Vivo. Enquanto os procuradores incluem Bug, Cody, Tim, Earl, Capitão Pirata, Mavis, Frank, Wayne, Gargamel, Aranha Noir, Rei do Crime, Erika, Mira, Genu e Longzhu. Os escondidos vão querer a furtividade ao seu lado, mas se encontrarem um procurador, vão precisar de velocidade para fugir ou força para se defender. Os procuradores vão precisar de força e velocidade por motivos óbvios, mas também da brutalidade necessária para eliminar sua vítima. Kate está segura com Rick. Ele talvez não entenda sempre a filha, mas daria a vida por ela. O mesmo ocorreu com Dennis e Mavis, que se dispôs a ser procuradora para poupá-lo dessa função. Com Mavis protegendo Dennis, só seria possível alcançá-lo eliminando-a, o que resultaria em desclassificação. Infelizmente, ao contrário de Mavis, rastrear Murray foi muito fácil. Jogadores eliminados. Se não deixasse rastro de papel higiênico, certamente deixaria um fedor, facilitando ao Capitão Pirata cortá-lo em pedaços. Por algum motivo, um pirata derrotando uma múmia simplesmente, sei lá, parece algo antinatural, sabe? Alguns buscadores venceriam a rodada, não por maldade, mas por puro desespero de sobreviver. Bug venceu Steve Garras pedindo desculpas, mas precisa voltar para seus amigos e família que o aguardam em casa. O mesmo aconteceu com o oficial Earl, que a princípio achou Azrael apenas um gatinho fofo precisando de resgate. Azrael cometeu o erro de provocar Earl e percebeu que o diabinho era esperto. Earl usou sua velocidade sobrenatural e rapidamente deu conta do comparsa de Gargamel.
Depois, Genu, ainda culpado pela última rodada, tenta superar isso com mais violência, mas não consegue atacar Zoe ou Rumi, que estavam escondidas juntas. Ele se contenta com Kate Mitchell, ou teria, se Rick não tivesse oferecido sua vida pela segurança. Assim como antes, Gargamel pensou que venceria facilmente ao encontrar Sam Sparks. Sem magia, Gargamel não é tão perigoso, por isso esses dois parecem seguros por enquanto. O mesmo não pode ser dito de Jean, que foi rapidamente caçado pelo Rei do Crime. Finalmente, apesar de se sentir absolutamente péssima por isso, Mavis atacou Gazer no último segundo. Assim, o relógio zerou. Por não conseguirem eliminar um escondido, Mira, Lungzu, Spider-Noir, Erika, Wayne, Frank, Cody Maverick e Tim Lockwood foram eliminados. Entre os mais comoventes estava Cody, que ajudou Chicken Joe a se esconder e aumentar suas chances de vitória. Quando Joe percebeu a gravidade da situação, já era tarde para seu melhor amigo. Quanto a Tim, ele estava totalmente pronto para lutar por Sam se fosse necessário, mesmo que isso o desclassificasse, porque ele queria que o nome de Flint continuasse de alguma forma. Sem a crueldade para eliminar os escondidos, ele perdeu honestamente. Restam 16 jogadores. É hora do próximo jogo. Bolinhas de gude. Você vai jogar o jogo de sua escolha com seu parceiro. Quem pegar as 10 bolinhas vence. O perdedor é eliminado. Os jogadores se unem em duplas. É revelado que eles jogarão um contra o outro, indicando que seu oponente provavelmente é quem está mais próximo de você no jogo. Você pode jogar um jogo de sorte ou habilidade de forma limpa ou suja, mas uma coisa é certa, quem estiver em dupla com você vai ter que morrer para que você possa viver. Dito isso, vejamos as equipes. Frango Joe contra Bug é o primeiro jogo. Após encontrar a gazela morta, Bug perdeu as esperanças e faria qualquer coisa para voltar à floresta, sentindo não ter mais nada a perder. Mas aí temos o Frango Joe, que como sempre, parecia tranquilo e jogava focado na diversão, lançando as bolinhas o mais alto possível na parede. Quando Buck perguntou como ainda se divertia, Frango Joe respondeu que era o que Cody gostaria. Para Frango Joe, diversão era a prioridade, o que fez Bug lembrar do amigo perdido. Bug se divertiu com o jogo e ainda venceu com bastante facilidade. Sem ressentimentos, Frango Joe se despediu de seu último amigo no mundo. Sam vs o Official Earl cria um grande dilema para Earl. Ele é um oficial da lei que leva o trabalho a sério, então deixar Sam morrer para sobreviver não parece ser uma opção para ele. Por outro lado, Earl precisa voltar para casa por causa do filho, que ele claramente ama acima de tudo. Não achamos que Earl trapacearia, mas ele venceria Sam em uma partida justa. Uma decisão que provavelmente traria muitas noites sem dormir. Agora temos Dennis contra Mavis. E se quer falar de noites sem dormir, essa não tem final feliz. Não precisamos explicar. Mavis é uma mãe amorosa, faria qualquer coisa para deixá-lo viver. Mavis provavelmente criaria um jogo aparentemente justo, mas manipulado a seu favor, tentando evitar traumas futuros. Miles e Spider-Gwen é outro caso triste. Conhecendo o Miles, ele certamente estaria disposto a se sacrificar pela Gwen em uma demonstração de heroísmo digno de exibição. Gwen é mais equilibrada e sempre está à frente, então venceria ele em seu próprio jogo, desafiando-o a ganhar por ela e pelas vidas perdidas naquele dia. O que nos leva ao Mancha contra o Rei do Crime, que é uma disputa sem honra ou altruísmo. O Rei do Crime com certeza estaria disposto a trapacear o Mancha se precisasse para sobreviver. Mas o Mancha é literalmente feito de pequenos portais e tal. O cara foi feito para truques e enganação. Me desculpe, Rei do Crime, mas parece que é verdade o que dizem. Quanto maior, maior a queda. Por favor, vá para aquele lado. Obrigado. Kate versus... Vivo é o próximo, e Kate entrou no Vivo apenas por bondade. Ela parece ser do tipo que adoraria ter um animal de estimação não tradicional de qualquer forma, e salvar a vida de alguém é ainda mais atraente. Infelizmente, acontece que salvar a vida do Vivo significa que Kate perde a própria vida. Jogadoras eliminadas. Ela só aceitaria se a Vivo entregasse uma mensagem à família sobrevivente, explicando onde esteve e seu amor por eles. Rumi contra Zoe é uma das reviravoltas mais trágicas desta rodada. Após perderem Bob e Mira na mesma competição, já enfrentaram tragédia para toda a vida. Acreditamos que qualquer um deles estaria disposto a morrer para que o outro vivesse. Mas o lance sobre Zoe é que ela não esconde o que sente. E é um coração bem grande também. Rumi, culpando-se pela morte de Bob por ter permitido Genu na aliança, incentivou Zoe a ser feliz e lidar com Genu como preferisse. Ver Rumi se sacrificando de longe emocionaria Genu, que enfrenta o Capitão Pirata. O Capitão é um cara bem esperto, mas também pode ser míope. E Genu, como um demônio secular, não teria dificuldade em enganá-lo ou até vencê-lo de forma justa. Mesmo assim, ele terá um dilema moral na próxima rodada.
Restam apenas 8 jogadores. É hora de passar para o nosso penúltimo jogo, pular corda. No jogo, os jogadores atravessam uma ponte perigosa, evitando ser derrubados por uma corda de pular gigante Double Dutch. É melhor eles tomarem cuidado, porque a corda vai ficando mais rápida com o tempo, e eles têm apenas 20 minutos para atravessar. Aqui, ao contrário das últimas pedras do salto, só importam agilidade, velocidade e sangue frio. Sorte não conta. Será preciso coragem, equilíbrio e reflexos rápidos para vencer esta rodada. Pessoas bondosas ajudam jogadores mais fracos a atravessar, enquanto as travessas podem sabotar para aumentar suas chances. Mas rapidinho, vamos ver quem ainda está de pé neste momento. Bug, Official Earl, Dennis, Miles Morales, o Mancha, Vivo, Zoe e Genu. Mancha, como bom malandro, não precisaria jogar do jeito tradicional. Ele poderia simplesmente usar seus portais para atravessar a ponte, por assim dizer. Mas Mancha é um gênio, então achamos que ele atravessaria de forma justa, para poder sabotar alguns dos outros jogadores. Ao ampliar sutilmente o buraco na ponte, ele poderia condenar outros jogadores. Vendo o perigo, Geno resolveu avisar os outros, mesmo eles estando hesitantes. Os primeiros a cair seriam a dupla de Official Earl e Dennis, ou será que não? Veja, o Oficial Earl naturalmente decidiu proteger a criança que acabou de perder a mãe, carregando-a pela ponte, sem fazer ideia de que essa criança era um vampiro. Felizmente para ele, a forma de morcego de Dennis trouxe os dois de volta para um lugar seguro, e quando os outros jogadores perceberam que Genu estava dizendo a verdade, Miles correu pela ponte para derrubar Spot. Isso só não foi um erro porque o Official Earl o surpreendeu por trás, formando uma dupla para enviar Spot ao seu destino merecido. Com ele fora, os demais passaram facilmente, mas até quando haveria paz? Este jogo exige pelo menos 4 jogadores e 3 eliminações. Os jogadores apertam um botão em cada torre para iniciar a rodada, e tem tempo limitado para empurrar ao menos um jogador vivo da torre. Quando um jogador for empurrado, os outros podem ir para a próxima torre. Muitos jogadores chegam à torre final em círculo. Após a eliminação de pelo menos um, o vencedor ou vencedores do jogo da Lula são coroados. Os jogadores restantes podem depender da diplomacia para decidirem qual jogador vão se unir contra, ou podem simplesmente partir para uma briga total e ver no que vai dar. Começamos na torre quadrada. Os jogadores restantes têm uma conversa séria pela frente. Ninguém que restou é puramente mal agora que o lugar se foi. É hora de decidir quem aceita tomar uma decisão difícil ou se sacrificar para avançar para a próxima torre. Genu, ainda não abraçando totalmente o lado do bem, insistiu que Vivo deveria ser o primeiro a ir, já que ele é apenas um animal e não um gigante como Bug. Zoe, sendo a garota de coração mole que é, se opôs diretamente a essa ideia, assim como Dennis. Relutantemente, porém, o Oficial Earl concordou, já que ele ainda tem um filho esperando por ele em casa para se reunir. E com isso, Vivo foi tristemente confirmado como o primeiro eliminado da rodada final, o que leva todos à Torre do Triângulo. Após ver Vivo ser eliminado por ser um animal, Bug achou que seria o próximo, ficando com razão bem na defensiva. Quando Genu tentou tirar Bug e Earl segurava o assustado Dennis, Zoe chegou ao limite. Ela achava que Genu tinha algo de bom após a rodada anterior, mas sua atitude implacável com os animais na final a fez duvidar disso. Talvez mais sóbria ela o visse como razoável. Mas sem seus amigos para voltar para casa, Zoe tragicamente decidiu se sacrificar pelo bem dos outros jogadores. Antes que ela continuasse, Miles a puxou da beirada e acabou caindo durante a luta. Durante todo o caos, porém, ela percebeu que ainda não tinha apertado o botão. Genu, descontrolado, empurrou o Bug para fora da arena após apertar o botão e, vendo o estado de Zoe, aceitou o monstro em que se tornou. Por fim, chegamos à Torre do Círculo. Earl achava que precisaria morrer para salvar Dennis, mas Zoe discordava, avançando sobre o botão e Genu logo no início da partida. No filme, Genu morreu por amor verdadeiro, mas aqui seu motivo era outro. Genu, depois de pegar Zoe de surpresa ao pedir desculpas por tudo, tirou a própria vida não por amor, mas pelos resquícios de sua humanidade. Jogador eliminado. Assim, os vencedores foram definidos. Parabéns ao Oficial Earl, Zoe e Dennis. Ao sair da arena, Earl levou Dennis em segurança para casa, junto à família do Johnny, e internou Zoe em um hospital psiquiátrico, onde ela recebeu ajuda e depois seguiu como estrela solo de K-pop.